E nessa alegria, depois da visita do nosso Senhor, quero convidar você a estender a tua mão na direção do Tassiano, ele que é o presidente do Conselho Estadual da Renovação Carismática da Bahia, e vai nos trazer uma palavra nesta manhã como pastor. Estenda a tua mão e peça para ele essa unção, o poder, a parresia, a ousadia. Nós queremos pedir, Senhor Jesus, quero convidar o Conselho Estadual a vir aqui, venha impor as mãos aqui, juntos rezemos pelo Tassiano. Peçamos a ele agora que o Senhor coloque as palavras certas nos lábios dele, que ele use de toda a graça de estado, de estar à frente da renovação neste tempo, para se dirigir ao seu povo. Ó Espírito Santo de Deus, nós clamamos agora uma unção especial sobre o Tassiano, para que as palavras dele sejam como flechas a atingir o nosso coração. Ori canta labari, ori ele alabari, que nada do que o Espírito inspirar fique retido no coração do Tassiano. Ori anda labari, ori ele alabari, ori alabari, ele alabari, ele alabari, shura la 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 la. E pedimos a intercessão da Beata Helena Guerra e da Virgem Maria. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você pode ir sentando-se e vamos nos preparando para ouvir a voz do nosso pastor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Bom dia. Eu convido você, e sempre costumo fazer isso, antes de começar a pregação, para que você volte toda a tua atenção nesse momento, porque é o momento da pregação da palavra. Portanto, fique atento. E não permita que nada passe despercebido na sua vida. Irmãos e irmãs, quase ao término do nosso 14º Congresso Estadual, certamente nós já temos convicção no nosso coração de que estamos saindo daqui com um mandato de Jesus. Qual é o mandato de Jesus para nós que estamos aqui? Lançar as nossas redes. Temos também certeza de que evangelizar é uma necessidade. E uma das principais características, poderíamos dizer, a vocação da igreja é a missão. O tempo litúrgico que nós estamos vivendo, que é o tempo comum, nos convida a estarmos obedientes à palavra de Jesus e ao seu mandato à igreja de ir ao mundo inteiro anunciar a sua boa nova, a sua palavra. Você que está aqui nesse congresso também, é possível que você consiga identificar que não muito distante de você, existem pessoas que ainda não fizeram uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Ou existem pessoas que você conhece muito bem, que talvez não está mais vivendo a sua vocação e o seu chamado ministerial, que talvez se afastou da dinâmica do grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar nessa manhã a ficar dócil à ação do Espírito, porque mesmo tendo ouvido desde o primeiro dia desse congresso vários ensinamentos, palavras de encorajamento,
é possível que nesse momento o Espírito de Deus ainda realize na tua vida aquilo que te falta. Porque Deus nos trouxe aqui. Pode aplaudir Jesus. Eu dizia isso na abertura, na missa de abertura desse encontro, que nenhum de nós veio aqui porque estávamos desocupados. Nenhum de nós veio aqui porque não tinha nada a fazer. Cada um sabe o sacrifício, a luta, a espera para chegar até aqui. É verdade ou não é? Portanto, eu dizia isso e repito para vocês aqui. Deus certamente vai honrar o teu sacrifício de ter estado aqui. Você não sairá daqui de mãos vazias, porque o Espírito Santo de Deus, ele age, e nós temos repetido e escutado isso várias vezes. Quando ele se manifesta, as coisas e as situações não permanecem mais da mesma forma. Você crê nisso? Crê nisso, sim ou não? Portanto, meu irmão, minha irmã, você não sairá daqui vazio, vazia. Você sairá daqui com as mãos cheias, com o fogo do Espírito no teu coração, porque existe um estado, existe a tua diocese que precisa ser incendiada pelo fogo do Espírito, pelo poder do Espírito. Deus se serviu dos patriarcas no Antigo Testamento, dos profetas, dos juízes. Deus nesse tempo está se servindo de mim, de você. Não queira colocar a tua expectativa de um protagonista nesse contexto do anúncio profético da palavra de Deus nas outras pessoas, porque é você que Deus se dirige nesse momento. É a você que está aqui nesse congresso que Deus está vocacionando para o anúncio profético da palavra. A partir do nosso grupo de oração, anunciar Jesus Cristo aos demais. Anunciar Jesus Cristo àqueles que ainda não tiveram talvez uma oportunidade, uma possibilidade de fazer uma experiência pessoal. E o documento de Aparecida diz para nós, conhecer Jesus, número 18, conhecer Jesus pela fé é a nossa alegria. Você se sentiu feliz ou não quando se encontrou pela primeira vez com Jesus? O documento de Aparecida está dizendo, conhecer Jesus pela fé é a nossa alegria. Segui-lo é uma graça. E anunciá-lo aos demais é uma tarefa que foi designada a cada um de nós que estamos aqui. Portanto, meu irmão, não queira transferir a outra pessoa o mandato que Jesus está te dando agora. Porque é a você, repito, que ele se dirige. É a você que ele manifesta a força e o poder do seu Espírito, para que com a coragem do mesmo Espírito, outras pessoas possam alcançar Jesus. Eu quero te convidar a tomar comigo o Evangelho de São Lucas, de Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 5. E esta passagem da Sagrada Escritura fundamenta o tema desta pregação. Qual o tema do nosso encontro, desse congresso? Lançaremos as redes. Toma comigo o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra, lançarei as redes.
Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhe rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Palavra da salvação. Eu gostaria de tomar com vocês alguns aspectos importantes da palavra. Inicialmente aqui, trago para vocês, certamente vocês são conhecedores da história, e a história diz para nós a respeito do mar da Galileia, que aqui na palavra diz o lago de Genezaré, que inclusive era o maior lago de água doce de Israel, e servia ali de fonte de renda para muitas famílias que abrigavam aquela região do mar da Galileia ou do lago de Genezaré. Ele tinha no seu comprimento 19 quilômetros, na sua largura 13 quilômetros. Ele recebia a água do rio Jordão e transbordava da sua água para o Mar Morto. Quem já ouviu falar no Mar Morto aqui? Por que ele se chama Mar Morto? Alguém sabe? Sim ou não? Porque o Mar Morto contém uma grande quantidade de sal, de modo que não é possível que se reproduza nenhuma vida naquelas águas. Agora, por que ele retém essa grande quantidade de sal? Diferente do Mar da Galileia. O Mar da Galileia recebe água do Rio Jordão, mas ele transborda sua água. E o Mar Morto recebe a água do Mar da Galileia, mas ele retém. Ele retém a água para si. Não há água corrente ali, de modo que se concentra uma grande quantidade de sal e nenhuma vida se reproduz ali. O que eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs, que estão participando desse 14º Congresso? O que nós pretendemos fazer? Qual a pretensão e a intenção do nosso coração quando nós chegarmos às nossas dioceses e nos nossos grupos de oração? Será que nós vamos correr o risco de cair na tentação de muitos irmãos que têm engavetado a graça de Deus, que têm retido a graça de Deus para si? Nós fomos chamados aqui nesse congresso para ouvir a voz de Deus, para escutar a voz de Deus, a voz de Jesus, e a partir do seu mandato, transbordar da sua graça que está em nós pelo Espírito, para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Em que condição você se encontra nesse momento? Ou o que você tem feito com a graça do Espírito que está em você? Você tem retido para si os dons, os carismas e as graças que Deus tem derramado na tua vida? Ou será que você está nessa compreensão de que tem transbordado esta graça de Deus para os demais? Conhecer Jesus pela fé é a nossa alegria. Segui-lo é uma graça. E anunciá-lo aos demais é uma tarefa que foi dada a cada um de nós. A Sagrada Escritura, o magistério da igreja, vai nos ajudar a compreender uma linguagem do Espírito, como sendo ele um vento impetuoso, o fogo, a água viva, não é assim que a gente compreende? Embora ele não se reduza a esses elementos, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Mas aqui nós logo compreendemos que o Espírito ele está sempre em movimento. O fogo ele está sempre em movimento. O vento está em movimento. A água também. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós não podemos ser como, infelizmente, muitos católicos estão vivendo dentro da igreja. Estão retendo a graça de Deus, estão retendo a graça do Espírito, estão como que água parada. E dizem por aí que água parada cria o quê? Dengue. Você não pode ser água parada.
você precisa ser aquele que tem no coração, sobretudo, o desejo e a intenção profunda de transbordar, a partir do teu grupo de oração, a graça do Espírito que Deus derrama na tua vida nesse tempo. Por que eu estou usando aqui e falando a respeito do grupo de oração, a partir do grupo de oração? Sabe por quê, irmãos? Porque como renovação carismática católica, a nossa missão tem que ser a partir do grupo de oração. Você que está aqui nesse congresso, que ainda não faz parte de um grupo de oração, eu quero convidar você, meu irmão e irmã, procure na tua comunidade, na tua paróquia, o coordenador e a coordenação do grupo de oração. Não saia daqui sem essa meta para a tua vida. Participe de um grupo de oração. Inclusive, nós somos reconhecidos como sendo membros da Renovação Carismática Católica quando nós frequentamos semanalmente um grupo de oração. Quem aqui participa semanalmente de um grupo de oração, levanta a mão. Aleluia. Repito, para aqueles que ainda não estão fazendo parte desta graça maravilhosa de Deus, nós podemos dizer, dessa estratégia de Deus para os nossos tempos, que é o grupo de oração, você está convocado, convidado, meu irmão, minha irmã, a procurar na tua comunidade, na tua paróquia, um grupo de oração. É lá que Deus também nos enche do seu Espírito. É ali que nós cultivamos, é o espaço principal onde nós cultivamos a graça de Pentecostes. O encontro como esse, talvez seja muito fácil expressar a nossa alegria, o sentimento, mas é num grupo de oração que nós somos chamados a perseverar, e a partir dele, transbordar da força e da graça do Espírito, que Deus derrama e se manifesta, em nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que está em movimento. Quem aqui é batizado? Levanta a mão. Eu sou. E a palavra de Deus diz para nós, Atos capítulo 1, versículo 8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força para seres o quê? As minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia e até os confins do mundo. O Espírito Santo que está dentro de você precisa se mover, precisa encontrar espaço na tua vida para tornar eficaz o projeto de Deus. Portanto, ele nos foi dado não para que nós ficássemos no conforto da nossa casa, usufruindo do carisma e da graça que Deus deu a nós pelo seu Espírito, mas nos é dado para irmos ao encontro daqueles que ainda não encontraram Jesus. E depois, irmãos e irmãs, tem um outro aspecto na palavra, e aqui nós percebemos que Jesus estava onde? À margem do lago, à margem do mar da Galileia. É essa a condição que Jesus encontra os discípulos naquele momento. Eu pergunto para você que está aqui nesse congresso, mais uma vez, você que já faz parte da Renovação Carismática Católica, e até mesmo do grupo de oração, obviamente, qual o lugar que Jesus se encontra na tua vida nesse momento? Será que Jesus não está à margem da tua vida? Meus irmãos, por que eu questiono vocês? Eu costumo dizer sempre isso, quando a gente questiona, ou quando nós somos questionados, nós somos obrigados, no bom sentido, a dar uma resposta imediata. É verdade ou não é? Aonde Jesus se encontra na tua vida? Quem reina na tua vida? Será que é possível já identificar num final de congresso como esse, a condição desse Deus chamado Jesus Cristo, que já reina em minha vida? Ou ainda eu estou preferindo me atrelar a alguns elementos da experiência carismática, de modo que eu vou deixando Jesus ficando à margem da minha vida? É preciso ter clareza e consciência disso. Jesus não pode ficar à margem. E a nossa evangelização, irmãos,
o anúncio profético da palavra de Jesus, o transbordar da graça que você recebeu aqui, será possível a partir do momento que Jesus sair da margem da tua vida para o centro da tua vida. É preciso, como disse a beata Helena Guerra, docilidade ao Espírito para Jesus reinar na alma. Nós não seguimos Jesus na renovação carismática católica porque estamos interessados que Ele cure as nossas feridas apenas, que Ele resolva alguns problemas da nossa vida. Nós o seguimos porque a experiência que nós fizemos nos deu a condição de entender que Ele é o porto seguro, que Ele é o ponto alto, o ápice da nossa salvação, aquele que dá sentido profundo às nossas angústias. Portanto, você que já é experiente, você que é pregador da palavra, você que serve nos ministérios, você que é coordenador de grupo de oração, meu irmão, minha irmã, precisa ter clareza e consciência disso, porque quando nós retornamos ao nosso ambiente de trabalho, de família, talvez Jesus já não se encontra mais no devido lugar que Ele deveria estar. Jesus precisa estar no centro da minha e da tua vida. Quem é Jesus para você? Para deixar alguém entrar na minha casa, fazer morada, eu preciso primeiro fazer a experiência, conhecer Jesus. Mas quem é Jesus para você que está aqui nesse encontro, nesse congresso? Nós dizemos bem, Ele é Senhor. Ele é o amor, o amado da minha alma, da minha vida. Mas é preciso, irmão e irmã, ter clareza, consciência de que Ele já reina em minha vida, de que Ele já habita de maneira soberana na minha vida. O ambiente de encontro de um congresso como esse nos faz muitas vezes colocar em evidência, ou o Espírito, pela experiência que nós vivemos, coloca de novo em evidência muitos aspectos do carisma próprio do Espírito que talvez estavam adormecidos em nós. Mas nós precisamos ter muita consciência e clareza de que nós não podemos sair daqui e ficar apenas nas palavras. Porque quando nós chegamos em casa, ou na nossa paróquia, na nossa diocese, as pessoas perguntam para nós: como que foi o congresso estadual da renovação carismática? O que a gente responde? Nossa Senhora, foi uma bênção. Não é assim que a gente fala? Aquele congresso mudou e transformou a minha vida. Nossa Senhora, aquele congresso foi uma bênção para a minha vida. A gente responde assim, com a boca cheia, é verdade ou não é? Mas passa alguns dias e as pessoas já não conseguem mais identificar essa bênção que você disse que foi o congresso na tua vida. Portanto, nós não podemos ficar apenas nas palavras. Se você afirma que Jesus é Senhor, se você afirma que o congresso foi uma bênção na tua vida, é preciso que você permita que as outras pessoas identifiquem essa bênção que foi na tua vida. Nós estamos o tempo inteiro aqui afirmando, reafirmando que o nosso grupo de oração será uma bênção, não é assim? Mas o nosso grupo de oração será uma bênção a partir do momento que eu assumir o meu posto, meu irmão. O teu grupo de oração vai ser uma bênção a partir do momento que você tomar consciência e tomar posse do lugar, do ministério e do posto que Jesus designou a você. E eu quero dizer aqui para vocês, na condição que Deus me dá nesse momento, você não tem direito de sair daqui e continuar com as mesmas desculpas de antes. Você não tem direito, você, meu irmão, minha irmã, que é liderança, que é servo do grupo de oração, você não tem direito de chegar no teu grupo de oração e continuar com as mesmas desculpas. É preciso tomar posse do lugar, do ministério, do chamado que Jesus fez para você aqui nesse congresso. Jesus, ou seja, nós não podemos fazer a experiência e essa experiência ficar apenas nas palavras,
Porque Jesus já nos disse isso e exortava os discípulos no Sermão da Montanha, capítulo 7 de Mateus, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nós não podemos ficar nas palavras. Você que está aqui, presta atenção. Não estamos aqui à toa, irmãos. Nós não viemos aqui para mais uma excursão carismática. Nós viemos aqui porque Jesus Cristo, Senhor soberano, Senhor desse estado, Senhor do teu grupo de oração, da tua diocese, nos convocou. Você está aqui porque a graça de Deus te atraiu. E se você tem clareza de que foi a graça, que foi Jesus que atraiu você aqui, é preciso ter ainda mais certeza de que Ele tem propósitos para a tua vida. Se foi Jesus que te trouxe nesse congresso, Ele tem propósitos. É preciso estar aberto e atento, irmãos, porque senão o encontro e o congresso se torna mais um na minha vida, onde eu estou fazendo uma coleção de crachás dos eventos e dos encontros, mas muitas vezes eu volto para o meu grupo de oração e eu permaneço com as mesmas atitudes de antes. Tome posse do lugar e do posto que Jesus te chama a assumir nesse tempo. É você, pelo Espírito, que Jesus está dando a condição no teu grupo de oração de ser protagonista da mudança. Não queira, meu irmão, minha irmã, talvez atribuir às outras pessoas as situações difíceis que o teu grupo de oração, ou que a renovação carismática na tua diocese está vivendo, mas assuma o teu lugar. Nós precisamos sair daqui determinados. Se nós estamos afirmando que o nosso grupo de oração não será o mesmo, nós precisamos, cada um de nós que estamos aqui, precisamos assumir o nosso lugar, assumir o nosso posto. E talvez alguns aqui no nosso meio já não estavam vivendo na mesma dinâmica de antes, o serviço no teu grupo de oração. Talvez você que está aqui nesse congresso, meu irmão, minha irmã, atribuiu o teu desânimo e a tua falta de compromisso no grupo de oração, ou no ministério que te foi dado e atribuído, às situações da tua vida, aos problemas da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu trabalho. E nós precisamos, ou melhor, quando conhecemos Jesus pela primeira vez, Ele também nos deu pelo Espírito Santo que ilumina a nossa inteligência e consciência, a condição de entender que segui-lo vai exigir sacrifício e renúncia, e que ao mesmo tempo nós estaremos sujeitos a experiências dolorosas talvez, ou experiências difíceis que vão nos desafiar a permanecer firmes ou não. Portanto, Jesus não pode mais ficar à margem da tua vida. Jesus precisa estar no centro da tua vida. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso e diz: diz para ele: Jesus não pode mais ficar à margem da tua vida. Jesus precisa ser o centro da tua vida. Um outro aspecto da palavra que eu te chamo a meditar comigo. Disse a palavra que Jesus, disse o evangelho que nós lemos aqui, que Jesus encontrou os discípulos consertando as redes, não foi isso? A Rita refletia conosco, no primeiro momento do encontro, desse chamado que Deus está fazendo a nós, a Renovação Carismática Católica, a um tempo de reconstrução. E o Marcos também nos ajudava a refletir sobre esse aspecto ontem. Na palavra, Jesus encontra os discípulos, ou seja, naquela condição que a palavra narra para nós, Jesus encontra os discípulos consertando as redes.
Tem muito discípulo e missionário de Jesus, inclusive na Renovação Carismática Católica, no grupo de oração, que está se esforçando o máximo para anunciar Jesus, para levar Jesus aos demais, mas talvez ainda está com as suas redes estraçalhadas, com as suas vidas, desculpe a expressão, estraçalhadas. Nós somos chamados nesse tempo, irmão, de maneira estratégica, e esse congresso aqui é uma forma, uma maneira estratégica de sentarmos, de pararmos, para, por meio da reflexão da palavra, consertar as nossas redes. Talvez existem coisas concretas que você está adiando na tua vida, que você está deixando para se decidir depois. Você é servo de Deus, chamado pelo Espírito a um anúncio profético. Você precisa, meu irmão, minha irmã, estar inteiro em Deus. Você não pode estar pela metade, e talvez algumas áreas da tua vida se encontram nessa condição. Uma necessidade de reconstrução, de reconstruir. Olha para a tua vida, meu irmão, para a tua família. Existem coisas, situações na tua casa que precisam serem reconstruídas na tua vida pessoal. Por isso você precisa estar aqui com essa intenção, com essa determinação de parar de maneira estratégica para deixar Jesus consertar as minhas redes. Nós não podemos sair por aí querendo pescar almas para Jesus com as nossas redes furadas, com as nossas redes estraçalhadas. E quando é que isso acontece, irmãos? Aleluia. Quando é que isso acontece na nossa vida? Em que momento e condição a minha rede ou as minhas redes podem ficar estraçalhadas? A partir do momento que eu até sinto que fui chamado por Jesus, mas não assumo as consequências do chamado. Você foi chamado aqui a assumir as consequências do chamado que Jesus fez a você. Qual a consequência do discípulo e do missionário de Jesus Cristo? Que esteja na intimidade com Ele, que seja íntimo de Jesus. E esse tempo de reconstrução, meu irmão, minha irmã, através das práticas espirituais, através do jejum, da oração, da Lexio Divina, da oração pessoal, do rosário, essas práticas espirituais são as condições que Deus nos inspira nesse momento para reconstruir a nossa vida, para reconstruir o nosso grupo de oração, o nosso ministério e a nossa diocese. Existem muitos carismáticos, muitos servos que estão tentando servir a Jesus, mas querendo buscar outras vias mais fáceis. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está aqui, que me ouve agora, intimidade não se improvisa. Na vida você pode improvisar muita coisa, mas intimidade com Jesus não se improvisa. Você precisa ser íntimo. Você precisa ser íntimo de Jesus. Você precisa ser um amigo de Jesus, porque assim foi assim que Ele nos chamou. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Eu não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos, porque o servo não tem possibilidade de conhecer as coisas próprias do seu Senhor. Mas eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que tenho aprendido do meu Pai. Jesus está te chamando a ser um amigo. Jesus está te chamando, meu irmão, minha irmã, a ser íntimo. Nós temos aqui uma grande multidão de servos na renovação carismática, na igreja. Assuma o teu lugar, assuma as consequências do teu ministério, seja íntimo de Jesus. Não queira improvisar intimidade, meu irmão, minha irmã.
Assuma para valer e diz: Senhor, eu quero e preciso sair daqui determinado a ser um amigo de Jesus, a ser uma pessoa íntima de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Existem muita gente falando de Jesus, inclusive nos nossos grupos de oração e ministério. Existe gente fazendo até os milagres que Jesus faz, mas poucas pessoas querem ficar com Jesus, na intimidade, a sós. Não é possível identificar na minha vida uma experiência verdadeira de amor com Deus, se eu não vivo esse processo na intimidade todos os dias. Eu quero fazer uma exortação a você que serve na Renovação Carismática Católica, nos diversos ministérios. Você é chamado a ser um amigo de Deus. Você é chamado a reconstruir o teu grupo de oração, o teu ministério, a partir das práticas espirituais. Se você, meu irmão, minha irmã, estava vivendo essa tentação de servir a Jesus na pregação, na música, na intercessão, nos diversos ministérios, sem viver o processo da intimidade, por favor, não seja negligente. Não seja negligente. São Paulo diz para nós, Romanos capítulo 12, no versículo 9, que a vossa caridade não seja fingida. Que a vossa caridade não seja fingida. Aborrecei ao mal e apegai-vos solidamente ao bem. Sede fervorosos de espírito e servi o Senhor. Nós não podemos negligenciar o dom de Deus. Dizia o Papa, saudoso Papa João Paulo II, se dirigindo aos artistas, no ano de 1999, ele dizia: o artista precisa corresponder à exigência da arte. Eu que sou músico, preciso saber corresponder à exigência da arte. E o que me exige como músico, como guitarrista, violonista, qualquer que seja o ministério, mas a minha condição de músico, que eu corresponda às exigências naturais. Que eu entenda, tenha compreensão de harmonia, de melodia, noção rítmica, etc. e tal. A você que é líder, a você que serve na Renovação Carismática Católica, eu te convido a tomar comigo 1 Coríntios capítulo 4. Olha o que se exige de nós. Olha a maneira que São Paulo nos convida e nos exorta a corresponder à exigência do nosso ministério. O versículo 1 do capítulo 4. Que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. O que se exige do discípulo, o que se exige do servo que está no ministério, nos diversos ministérios do grupo de oração, é que seja fiel. É que seja fiel a Jesus, fiel ao chamado e ao ministério que Deus te chamou a exercer nesse tempo. Nós temos dito por aí que existe uma liderança na renovação, servos da Renovação Carismática Católica, que estão vivendo uma crise de identidade. Eu até gosto e sirvo na Renovação Carismática Católica, mas eu não sei quem eu sou. Quando eu sou questionado, eu não sei quem eu sou. Qual a tua vocação? Quem és tu, Renovação Carismática? Reinaldo nos ajudou a refletir sobre esse aspecto. Mas qual a consequência da crise de identidade? Quando eu não sei quem eu sou, sobretudo no ambiente de igreja, eu procuro me infiltrar em várias pastorais e movimentos da igreja, procurando um lugar para me encontrar e para definir quem eu sou. Isso tem acontecido com muitos servos na renovação, que têm sufocado
que tem estrangulado a visão de Deus através da renovação para o grupo de oração, porque está vivendo um momento de, diz ele, e se sente justificado, de extrema dedicação à igreja de Jesus, e sai abraçando tudo que acha pela frente, tentando encontrar uma maneira de se justificar, ou de descobrir a sua identidade. Nós não podemos viver crise de identidade. São Paulo nos dá uma condição. O que se exige de nós como renovação carismática é que sejamos fiéis. Fiéis aos direcionamentos e às moções que Deus está inspirando o Conselho Nacional nesse tempo. E eu dizia, irmãos e irmãs, até partilhava isso com um conselho, porque nós estávamos reunidos ontem à noite. Existe muita liderança, talvez, buscando estabelecer ou criar projetos pessoais ou paralelos àqueles que Deus já está inspirando a renovação. Eu dizia para uma coordenadora de grupo de oração que Deus nesse tempo não vai inspirar outra coisa que não seja aquilo que Ele já inspirou para o Conselho Nacional, para a renovação do Brasil através do Conselho Nacional. Se você está procurando buscar outras vias para solucionar os problemas do teu grupo de oração, do teu ministério, da tua diocese, Deus certamente não vai te inspirar outra coisa que não seja aquilo que Ele já inspirou. Porque o que Deus inspirou através do Conselho Nacional, irmãos e irmãs, corresponde à necessidade que você está vivendo no teu grupo de oração. É verdade ou não é? A falta de intimidade, a falta de interesse, de consciência dessa necessidade de intimidade, vai gerando na vida dos servos um desânimo, de modo que as pessoas já não conseguem mais expressar com intensidade o desejo pelo serviço. Isso é o quê? Consequência da falta de intimidade, consequência da necessidade de viver as práticas, ou talvez consequência da ausência das práticas espirituais. Talvez eu já não jejuo mais. A gente dizia, inclusive, quando eu estava nos primórdios da renovação, quando eu conhecia a renovação, existia em mim uma força que me movia, que me impulsionava, e parece que não exigia de mim nenhum esforço da minha parte. E agora eu não consigo mais compreender isso, porque eu não sinto o mesmo impulso. Irmãos e irmãs, quem é batizado no Espírito Santo aqui, levanta a mão. Aleluia. Batismo no Espírito Santo é o início e não a garantia da vida no Espírito. Presta atenção nisso. Batismo no Espírito Santo é o início e não a garantia da vida no Espírito. Para viver a vida no Espírito vai exigir da minha parte esforço, empenho. Aquela graça do regime de começo nos foi dado naquele tempo, para aquele tempo. Agora exige de nós uma postura de fidelidade ao Senhor. Exige agora esforço humano, esforço da minha parte, para que Deus conduza o meu ministério, para que eu me sinta movido pelo Espírito. É preciso estar atento, é preciso viver a intimidade com o Senhor através das práticas espirituais. Deixa eu trazer para vocês uma referência na palavra de Deus, onde Mateus capítulo 17, no versículo 14, não precisa tomar a palavra, mas só para vocês compreenderem, é justamente a situação onde um homem chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu trouxe o meu filho, porque ele sofre de uma enfermidade, ele é atormentado por um demônio que ora o joga no fogo ou na água, e eu o trouxe aqui para que você o curasse, porque eu levei para os teus discípulos e eles não foram capazes de libertar o meu filho. O que Jesus disse?
para os discípulos? Homens incrédulos, até quando vou aturar-vos? Até quando estarei convosco? Jesus naquele momento faz uma correção pública diante dos discípulos. Jesus talvez aproveita a ocasião para dizer aos discípulos: vocês de fato estão evangelizando, mas se não foram capazes de viver ou de expulsar esse demônio, significa que vocês não estão vivendo aquilo que é essencial: a intimidade, a oração. O que Jesus diz quando os discípulos questionam para ele? Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus diz o quê? Essa espécie de demônio só se expulsa através do jejum e da oração. Jesus corrige publicamente os discípulos dizendo: significa que vocês estão na missão, mas não estão jejuando e não estão orando. Está vendo, irmãos? Não basta ter boas intenções, porque existe talvez até pessoas se oferecendo para servir no grupo de oração, mas não estão dispostas a viver a consequência do batismo no Espírito Santo. Você foi chamado e chamada por Jesus, repito, a viver o seu chamado e abraçar as consequências desse chamado. Se você está servindo, meu irmão, minha irmã, no grupo de oração, talvez há muito tempo, e aqui eu me recordo de uma fala do Rogério, presidente do Conselho Estadual da Renovação em São Paulo, dizia ele: inserir na evangelização pessoas que não estão dispostas a viver a graça e cultivar o batismo no Espírito Santo seria estrangular a evangelização. Isso é sério. Inserir no contexto de evangelização pessoas que não estão dispostas a viver a graça do batismo no Espírito Santo seria estrangular a evangelização. Isso é sério. Queira Deus que essa realidade não esteja acontecendo no teu grupo de oração. Você, coordenador de grupo de oração que está aqui nesse encontro, coordenadores diocesanos, precisa traçar como meta, se você não traçou ainda, a implantação do projeto Amigos de Deus. Os servos da tua diocese, do teu núcleo, os servos do teu grupo de oração precisam e têm necessidade de serem amigos de Jesus, serem íntimos de Jesus. Não basta, meu irmão, minha irmã, ter boas intenções para servir, é necessário estar disposto a viver a intimidade com o Senhor através da oração, da adoração, do jejum, da confissão, da oração com a palavra. Nós precisamos sair daqui com essa disposição no coração. E se você tem clareza e consciência de que viveu uma experiência pessoal com Jesus, esse encontro, uma experiência com o seu Espírito, esse Espírito que está em você, que se move em você, te dá a condição de abraçar as consequências do teu chamado, te dá a condição de viver a intimidade com Jesus. Precisamos sair daqui determinados a viver intimidade com Jesus. Vocês não percebem, mas eu percebo, inclusive quando eu prego por aí em alguns encontros, quando a gente fala ou faz esse discurso da necessidade de viver intimidade com Jesus, a gente já não percebe o mesmo brilho nos olhos das pessoas. Parece que alguns esmorecem. Meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso para servir Jesus? Eu tenho que voltar a rezar o rosário de novo, porque alguns estão servindo no grupo já não rezam o rosário mais. Alguns que estão servindo nos diversos ministérios, inclusive algumas coordenações, já não rezam mais o rosário. Eu tenho encontrado pelo estado da Bahia, inclusive, tenho questionado isso. Veja bem, são elementos, coisas que parecem muito bobas e simples. Mas nós da Renovação Carismática Católica, inclusive, temos um jeito muito próprio de nos cumprimentarmos, não é assim? Como é que carismático se cumprimenta? A paz de Jesus, meu irmão. Não é assim?
Eu encontro por aí, inclusive algumas lideranças, que não têm esse costume mais, que já não deseja a paz de Jesus. Parece que nós não somos mais irmãos em Cristo. Parece que está esmorecendo na vida de algumas lideranças e servos essa capacidade de expressão através do batismo no Espírito Santo, que se expressa, meu irmão, minha irmã, nos simples gestos. E como eu dizia, alguns já não rezam mais o terço, o rosário. E é possível daqui perceber que esse discurso talvez gerou um certo questionamento na cabeça de muita gente. Parece que o brilho foi desaparecendo. Eu digo para você, não existe outra via mais fácil. Servir Jesus, ser discípulo, ser missionário, servir no grupo de oração, na renovação carismática, na igreja, exige de você intimidade. Ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Olha com um olhar sincero para quem está do seu lado e diz: o que se exige de você é que sejas fiel. Diz para quem está do outro lado: o que se exige de você é que seja fiel. O documento número 45 da CNBB, Ministérios dos Cristãos Leigos e Leigas, diz para nós que o protagonista da missão, quem é? Jesus Cristo. O protagonista da missão é Jesus Cristo. Para nós que estamos aqui, que somos Renovação Carismática Católica, o nosso serviço será cada vez mais autêntico e alcançará o seu objetivo à medida que nós nos entregarmos e nos abandonarmos cada vez mais nas mãos do Espírito. À medida que nós nos rendemos a essa ação poderosa, a nossa missão será cada dia e cada vez mais eficaz. O protagonista da missão, diz a igreja, é o Espírito Santo. Portanto, nós temos necessidade da sua graça. E eu quero, antes de concluir esta pregação, antes de me deter no aspecto da força do Espírito, que deve ser uma necessidade nossa para a evangelização, embora temos consciência, eu quero tomar com vocês mais um elemento da palavra de Deus, que é justamente o momento em que Jesus diz para Pedro: faze-te ao largo e lance as vossas redes para a pesca. Qual é a resposta de Pedro? Mas Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Senhor, nós estamos aqui fatigados, cansados. Nós trabalhamos a noite inteira, não é possível que a gente retome de novo. Não é assim que Pedro diz? Mas depois ele para certamente e diz para Jesus: por causa da tua palavra, Senhor, mas por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Aqui um aspecto importante para mim e para você: a obediência. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. A obediência, a atitude de escuta da voz de Jesus. Porque muitos de nós corremos o risco de ocupar o lugar daquele que é protagonista da missão. Nós talvez estamos querendo evangelizar, mas estamos buscando as nossas próprias inspirações. A nossa pesca não é eficaz e abundante porque talvez nós não estamos parando para escutar Jesus, para entender primeiro qual a intenção dele, qual o mandato dele, aonde ele deseja me enviar. E quando, meu irmão, minha irmã, eu fracasso a evangelização e a missão, quando eu antes não me coloco numa atitude de escuta profunda.
Quando eu não sou obediente à palavra de Jesus, eu fracasso a evangelização e a missão. Você que está aqui, não pode mais ocupar o lugar de Jesus. Você precisa deixar Jesus reinar. Você precisa, meu irmão, minha irmã, tomar a atitude de, antes de evangelizar, se colocar na atitude de escuta e de obediência à voz de Jesus, querer entender dele aonde ele deseja me enviar. O que queres, Senhor, que eu faça? Escute, pare. Se talvez a pesca não tenha sido eficaz, pare. Retome, meu irmão, e pergunte para Jesus, ou tente buscar na tua consciência o que Jesus já falou para você. Porque Jesus tem falado para nós, mas nós estamos tentando buscar outros caminhos. E não tem como, meu irmão, minha irmã, ter pesca eficaz, evangelização eficaz, se eu não sou obediente à palavra de Jesus. Senhor, e talvez seja a condição de muitos servos da renovação. Talvez era, porque a partir desse congresso nós estamos afirmando, as coisas vão mudar. Em nome de Jesus, se aproprie disso. Seja capaz de assumir, porque quando a gente aplaude, a gente entendeu, dizia Padre Jonas, né? Seja capaz de assumir o que você aplaudiu aqui. Não fique nas palavras. Assuma de uma vez por todas o chamado e a missão que Jesus te fez na igreja hoje, através do grupo de oração na renovação carismática. Eu sou chamado por Jesus a ser obediente à sua voz. O que aconteceu com Pedro, gente? Pedro estava lançando as redes aonde não tinha peixe. E Jesus diz, faze-te ao lago, lance as redes. Mas Senhor, eu passei a noite inteira. Pedro estava pescando aonde não tinha peixe. Quando ele ouve a voz de Jesus, a pesca é milagrosa. Quando ele obedece à ordem de Jesus, a pesca é milagrosa. Nós não podemos mais sair daqui e tentar com os nossos esforços humanos apenas querer lançar as redes. Primeiro é preciso obedecer à voz de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Retomo com vocês, uma vez mais, esse aspecto que o documento 45 da CNBB traz para nós. O Espírito Santo como protagonista da missão. Ele é o protagonista. É preciso dar espaço. E depois o documento de Aparecida diz para nós, número 362, veja bem, a igreja do Brasil, da América Latina, está dizendo para mim que está aqui nesse congresso, para você que está sentado aí, para você que está andando, que talvez não está tão disposto a compreender o que está sendo dito aqui, mas que se diz renovação carismática. Eu chamo a tua atenção. A igreja está pedindo para nós, dizendo o quê? Esperamos o novo Pentecostes, que nos livre do cansaço, da desilusão. Gente, quantos servos desiludidos, quanta gente que fez uma experiência com Jesus está dizendo agora que não tem mais em quem esperar. Esperamos um novo Pentecostes que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esperamos uma vinda do Espírito que renove a nossa alegria e a nossa esperança. Quem quer sair daqui cheio de vida, cheio de esperança no coração para anunciar Jesus? Se você está disposto, meu irmão, eu te convido a ficar em pé agora em nome de Jesus. Levanta o teu braço e vai clamando essa força do Espírito. Nós o invocávamos ontem, mas é possível que ele se manifeste mais uma vez. Levanta o teu braço agora, fecha os teus olhos e peça, invoque com tuas palavras: vem mais uma vez, Espírito Santo. Eu preciso de ti, eu tenho necessidade de ti. Eu quero de novo um batismo no Espírito Santo, Senhor, porque eu quero ser obediente à tua palavra, porque eu quero obedecer à ordem de Jesus. Eu vou lançar as redes, Senhor, eu vou ser obediente. Suplica, meu irmão, agora, esse é o momento.
Esse é o momento da graça, da efusão do Espírito. Por isso não se canse. Diz mais uma vez: eu preciso, Senhor, de um novo Pentecostes. Eu preciso de novo, Senhor, de uma efusão do Espírito, porque eu vou obedecer a palavra. Eu lançarei as redes, Senhor. Eu vou ser obediente. Meu irmão, minha irmã, não se canse. Jesus está derramando mais uma vez sobre a tua vida a força e o poder do Espírito Santo. Se aproprie dessa graça, meu irmão, minha irmã. Se aproprie da força e do poder do Espírito que se derrama sobre nós agora, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, transforma as realidades. Vem Espírito Santo, transforma todas as situações. Transforma primeiro a minha vida, Espírito Santo. O meu grupo de oração e o meu ministério não será o mesmo, em nome de Jesus, porque eu estou cheio da força do Espírito, porque eu sou batizado no Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu quero obedecer, eu vou obedecer a voz de Jesus. Eu lançarei as redes. Meu irmão, minha irmã, para aquele que está cheio do Espírito Santo, não tem limites à evangelização. Jesus está te chamando aqui a ir em lugares que você antes tinha medo de ir. Jesus está te enviando aqui em lugares que você tinha medo de ir. Assuma isso, não há limites. Nós não podemos estabelecer limites, porque você está cheio do Espírito, porque nós estamos cheios do Espírito, e Ele vai nos enviar a lugares que nós antes não tínhamos pisado. Deus vai nos dar a graça de conquistar a terra que nós pisamos. Deus, pelo Espírito, está te dando essa condição. Diz agora: eu me aproprio, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu me aproprio dessa graça em nome de Jesus. Diz assim, meu irmão: eu vou lançar as redes, Senhor. Eu serei obediente, Senhor. Sim, eu irei, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Não há limites para mim, porque eu estou cheio da força do Espírito. Aleluia, Jesus. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Ele está vivo. Ele está vivo no meio de nós. Aleluia. Sai do chão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Pescador, fixo meu olhar no horizonte deste imenso mar. mar. Sei que